E temos também a presença do tutor Júlio, que vai estar representando a coordenação também da UF, e o professor Ademir e a professora Ana Beatriz, tá? Então, temos aqui nós três, esses três, comigo somos quatro, e vamos explicar um pouco a respeito do projeto. Eu notei que nós temos 41 participantes e a demanda pelo projeto foi um pouco maior. Esse vídeo vai ficar gravado e disponibilizado na plataforma, e a gente vai dar as diretrizes de como esse projeto vai acontecer, e a gente vai explicar para vocês um pouco do questionário, tá? E vamos falar como é que vocês vão ter que proceder. Já de antemão, antes da gente iniciar, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida que já tenha surgido, e para então a gente iniciar e no final a gente abrir para futuras perguntas, e no chat também a gente vai estar de alguma forma acompanhando as perguntas. Então se alguém já tiver alguma pergunta, eu vou abrir aqui o bate-papo para dar uma olhada. Eu estou na rua, eu estou onde eu faço meu mestrado, então, eu estou acessando da, do meu tablet, mas eu estou com a equipe também está em um local que pode ser mais eficiente do que eu, eventualmente, na resposta, tá? Então, gostaria então de abrir com essa proposta para vocês, se você já tem alguma pergunta que de repente não ficou tão esclarecida, então a gente iniciar a apresentação e focar exatamente nas perguntas referentes ao projeto em si. Se alguém tiver, é só levantar a mão e a gente atende. O Eduardo perguntou se. Boa noite, pessoal. O Eduardo perguntou se vai ser expedido o certificado desse projeto. A gente não expede geralmente certificado nos projetos, mas eles constam no currículo, né, no histórico de vocês, tá? Então, eu acho que geralmente a prática é essa, especialmente nesses projetos que a gente está fazendo, para atender especificamente os alunos do CDR. Eu estou dispensando a apresentação pessoal, tá, da equipe que está aqui, dos projetos, porque nós já nos apresentamos na reunião de abertura, tá? Mas todos nós vamos falar e vamos esclarecer, mas a ideia era só abrir mesmo para alguma outra dúvida que tenha ficado pendente. Mais alguma dúvida? Tá. Então, tem uma dúvida aqui, mas que já é especificamente do projeto. Tá bom. Então, pessoal, vamos iniciar. O Eduardo ainda tem alguma dúvida? Ele está com a mão levantada. Sim, sim, professora, boa noite. É Boa porque noite. naquela planilha que a gente tem que preencher para depois enviar, pede que seja anexado o certificado. Então, não é necessário anexar o certificado, né? Porque não vai ser Não, expedido. não, nesse caso não, porque nós é que recebemos essa planilha, né? A ideia, Tá, quando a gente fez a planilha, foi porque vocês acessavam, às vezes, projetos da PR5 que eram muito diversos, e a gente, às vezes, não tinha acesso nem ao coordenador do projeto. Então, a ideia de vocês mandarem o certificado era, né, para dar um pouco de validade, confiabilidade à informação que vocês estavam fornecendo e para auxiliar, porque vocês são muitos. Mas como vocês é, já estão aqui na lista, a gente já tem um controle de quem já, né, participou, a gente que vai corrigir o projeto, então não tem essa necessidade nesse sentido, tá bom? tá ok. Nessa planilha tem duas informações que a gente não sabe, qual o departamento e qual o número do cadastro do aluno. Aí eu não sei se a matrícula já está no cabeçalho, né? Eu não sei se seria isso, ou Não, se é não, algum... assim, a planilha, que é essa planilha que eu entendo que você está se referindo, é aquela planilha que a gente disponibiliza no início para vocês preencherem com os projetos e as horas, correto? Tá. Quando a gente coloca essas informações, são porque é uma planilha genérica, e aí, eventualmente, o aluno vai mandar um e-mail com a planilha e as informações para a gente. Então, a gente coloca para o aluno preencher a matrícula e esse tipo de informação. No caso do projeto específico, além da gente já ter
algumas informações que já veio do primeiro questionário, quando vocês fizeram a demanda da participação, né? Mas também no próprio questionário do projeto vai constar as informações de vocês, então vocês não precisam se preocupar com relação a isso, tá? Beleza. Mais alguma dúvida específica para a gente, então, iniciar, de fato, os assuntos com relação diretamente ao projeto? Tá bom. Pessoal, então, eu vou me apresentar novamente, né? Meu nome é Paula, só para vocês, né, poderem também me chamar diretamente se houver alguma dúvida e eu não tiver visto, ou algum dos tutores, enfim, não acessar. A ideia da reunião de hoje é ser uma reunião bem objetiva, a gente não vai se alongar muito, a não ser que vocês tenham muitas dúvidas, mas o projeto é um projeto simples, no sentido de que ele não tem uma complexidade, não exigirá de vocês muitas etapas, né? Uma organização no sentido de muitas pessoas envolvidas. O objetivo não é esse, o objetivo é resolver a vida de vocês, né, na demanda de projetos de extensão. E a ideia, primeiro, assim, de maneira objetiva, antes da gente entrar na execução do processo do projeto, né, que vocês vão ter que, de fato, fazer. Vocês vão ter que realmente se reunir em trios, tá? O número de participantes são 120 participantes. Eventualmente, a gente incluiu um ou outro, tá? Mas, assim, a gente está pensando que tem um contingente que atende a multiplicidade de 3, né? Então, todos vão conseguir se organizar em trios. A gente não quer quartetos, nem quintetos, nem grupos maiores, nem duplas e nem trabalhos individuais, tá? Então, isso é uma condição que a gente está colocando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês vão ter um prazo para devolver para a gente, o Ademir pode confirmar a data, eu não sei se a gente já chegou, agora eu estou sem acesso à data aqui, mas, enfim, acho que o Ademir ou A a Ana, data enfim, pode... entre o dia 28/3 até o dia 30/4. Isso. Então, vocês vão ter até o dia 30 de abril para entregar o questionário. Só há necessidade de entregar um questionário. Não precisa os 3 integrantes, cada um, entregar um questionário, porque no questionário vão ter os dados dos 3 integrantes do grupo, tá? Então, só há necessidade de enviar um questionário. Então, no nosso montante, o nosso controle está preparado para receber um total de 40 questionários, tá bom? Bom, a ideia é muito objetiva. Vocês vão ter que passar esse questionário para uma MPA. Ou seja, o que é uma MPA? É uma micro ou pequena empresa ou até uma média empresa. Pode ser uma grande empresa? Pode, mas eu acho que é mais difícil de vocês conseguirem essas informações assim de uma maneira tão... A não ser que, obviamente, já tenha alguma informação aberta, enfim, seja uma empresa de capital aberto, mas que não é o caso. Para vocês responderem mesmo, é melhor vocês atenderem a MPS, que vai, de fato, também atender o nosso objetivo. Nesse primeiro semestre, que é esse primeiro momento que a gente está aplicando esse projeto, que a gente idealizou esse projeto como equipe, a gente está ainda trabalhando em cima desse questionário, o que significa que pode ser que algumas perguntas vocês possam ficar assim um pouco... Ainda, elas estão bem feitas e bem estruturadas, mas pode ser que falte alguma informação, mas enfim, isso a gente também vai melhorar futuramente, tá? Então, é um questionário com informações a respeito dessa empresa que vocês vão selecionar. Inicialmente, a gente está pedindo que sejam empresas formalizadas. Empresas podem ser MEIs também, tá? A gente aceita, mas aí eu acho que vai restringir um pouco as respostas, porque MEI só tem um indivíduo, e aí tem algumas perguntas que cobrem um contingente, né, uma equipe de trabalho, enfim, são respostas que exigem que existam outros funcionários envolvidos. Então, mas assim, então a nossa recomendação é que sejam micro, né, pequenas empresas, até média empresa, tá? Mas micro e pequena é o que atende bem ao objetivo do projeto. E vocês vão ter que simplesmente encontrar essa empresa. Tem pergunta que é discursiva, né? Então, que de fato vocês vão precisar acessar alguém dali para trazer alguma resposta um pouco mais
né, que tem um pouco mais de subjetividade, mas a maioria do questionário é composto por informações que vocês vão ter que extrair, né, da empresa, que são bem objetivas, tá? O Ademir, ele pode falar mais, a Ana Beatriz, o Júlio, enfim, eles estão franco, né, tá franqueada para eles a hora que eles quiserem também acrescentar alguma coisa. O Ademir vai compartilhar aqui o questionário, a gente vai abrir com vocês, a gente vai passar as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao preenchimento, lógico que a gente não vai restringir essa dúvida ao fórum, à reunião de hoje, mas a gente entende que a gente fez, desculpa, gente, o barulho, a gente fez esse questionário com fontes, né? A gente realmente fez um levantamento de perguntas que são standard, né? Que são padronizadas. Então, acho que vocês não vão ter muita dificuldade, não tem nada muito diferente aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou passar a palavra ao Ademir e também vou estar aqui, mas só para ele também, a Ana Beatriz, Júlio, por favor. Enfim, passo a palavra a vocês e vamos dar início, de fato, ao que consistirá o trabalho de vocês. Boa noite, pessoal. Basicamente, a Paula já deu um resumão do projeto em si. Ele é um projeto o qual vocês vão se identificar com ele na prática, porque no setor contábil, dependendo da área que vocês forem atuar, vocês vão pegar um passo a passo dessa jornada. Então, nosso objetivo aqui, né, nesse projeto, vocês vão estar recebendo depois o link do formulário, e aqui vamos estar identificando para vocês o objetivo do trabalho, né? Como é um projeto de extensão, é interessante vocês estar fazendo aquela atuação, levando o projeto, o que vocês aprenderam durante a graduação para fora, o lado contábil, no caso, né? Então, e um dos principais fundamentos, no caso, será a parte de estruturar as informações contábeis da empresa e também atuar ali com ele, verificando os pontos que vocês poderão ajudar com o empreendedor, tendo o controle administrativo e buscando soluções para ele, o orientando. Então, logo abaixo, a gente vai estar vendo informações básicas para o projeto, no caso, que é um projeto de 180 horas. Aqui vocês vão estar vendo o período de inscrições, o qual vocês que estão aqui já se inscreveram. Ademir, Pode falar. a gente não está vendo, a gente só está vendo o fundo de tela do seu computador, a gente não está vendo o questionário, acho que você tirou. A gente só está vendo seus 2 cachorrinhos. Eu mudei a tela, só nós ver os cachorros. Pronto, agora foi. Agora foi, tá. Foi, Eu ia acabar isso, obrigada. ia acabar o projeto e você ia ficar vendo só a foto do cachorro. Então, Pois mas até no chat falaram que eu só tô vendo 2 cachorros. Valeu. Então, gente, ó, o objetivo já foi falado. Gente, qualquer coisa me fala aí se tiver alguma dúvida no chat, que eu estou sem o chat aqui. Informações básicas do projeto. O projeto ele tem 180 horas, né? Na primeira reunião nossa, a gente já falou sobre questões de hora de atividades, disciplina de extensão. Não vou prolongar, porque senão vai se tornar bem repetitivo. O objetivo aqui é ser, como o próprio palavra, ser bem objetivo do projeto, e no final gerar, se vocês tiverem dúvidas, nós irmos esclarecendo. O período de inscrições foi até o dia 28. A data da aula, no caso hoje, né, a partir das 7 horas. A Paula, como comentou, serão formados por 3 integrantes. De preferência, vocês serão formados por pessoas do mesmo polo. Tá, mas não bateu o número de 3. A gente vai procurar botar 3 alunos com o polo mais próximo para seguir a logística. O link da aula. Não, só um detalhe que é importante. Não é a gente que vai organizar os trios. Vocês vão se organizar, dando prioridade para colegas, né, pares do mesmo polo e buscando associar-se a polos mais próximos, no sentido, né, de tipo assim. Mas isso não é uma condição que vai restringir vocês a formarem o trio. A orientação é que seja do mesmo polo inicialmente. A partir do momento em que não há possibilidade de formar o trio dentro do polo, buscar polos mais próximos e fazer o trio, tá? E não somos nós que vamos fazer isso, vocês vão se organizar. Isso aí.
A ideia é vocês procurarem o mesmo polo, é por questão de logística mesmo, caso vocês precisem se encontrar. Pessoal, pedir só para botar no mudo. Lucas, por favor. Lucas Garcia, obrigada. E se não tiver alguém próximo, vocês procuram alguém próximo do polo. Como esse projeto ele vai ter um período considerado longo para vocês fazerem, então nessa primeira semana, nossa sugestão é vocês procurarem se organizar. Procurem essas pessoas, geralmente são pessoas da mesma turma e tal. Então, procurem nessa primeira semana vocês se organizarem. A aula vai estar sendo gravada. Eu vou estar passando amanhã para o CEDERJ e estando disponível no CEDERJ, que geralmente eles me mandam no mesmo dia, no canal do CEDERJ no YouTube, vamos estar passando para vocês por e-mail. A data de entrega do preenchimento desse formulário. Como aqui eu botei como se eu fosse mandar para vocês daqui 2 dias, mas acabou a aula, vocês já podem se organizar, gente. Fazer essa parte de se organizar. E a data de entrega vai ser até o dia 30/4. E a correção aqui é o lançamento de horas que a gente vai pegar o projeto de vocês, vão avaliar e lançar as horas entre esse período. Ademir, te mandei no dia 30, dia 1º me manda, bota as horas lá para mim. Não, gente, a gente vai ter um período até o dia 30/6 para estar fazendo essa correção e lançando as horas, seguindo o cronograma do próprio CETERJ. Etapas do projeto. Aqui a primeira etapa já foi essa daqui, a apresentação do projeto, falando os objetivos, as informações básicas e as etapas. O segundo são as informações dos alunos e a terceira etapa do projeto. O pessoal ficou com alguma dúvida? Alguém pode falar no chat qualquer coisa. No chat ou abrir o microfone. Para continuar? Vamos lá, gente. Segunda etapa. A segunda etapa, como eu comentei, é a parte de o qual quando vocês se organizarem, vocês vão preencher a faculdade de vocês, o polo e o nome. O DRE, o número da matrícula, e-mail e telefone. Porque assim a gente vai conseguir identificar vocês e, precisando, a gente vai também estar entrando em contato, depois corrigir o projeto, também como mandar um feedback. Então é importante vocês preencherem corretamente. Então, por exemplo, aqui o primeiro nome. Vocês vão botar esse integrante 1, você vai pegar o nome, por exemplo, Ademir. Botar aqui meu nome completo, minha matrícula, meu e-mail, telefone, meu telefone. Integrante 2, Paula. O nome da Paula todo, a matrícula da Paula, e-mail e telefone. Integrante 3, Júlio. Nome completo, matrícula, e-mail e telefone. Foi mal bit, cortei dessa vez, mas não só seguir a ordem daqui das imagens. Só, Deixa, Ademir, deixa assim. Pode falar, Eduardo. essa DRE é a matrícula da nossa universidade, não é a matrícula do CEDERJ, correto? Pode botar os dois, não tem problema não. Quanto mais informações, melhor. Pode Tá bom, botar. obrigado. Pode falar, Paulo. A sugestão que eu dou, já que vocês vão preencher um questionário em trio, elejam uma pessoa que fique responsável por enviar esse questionário. Porque é o que eu falei, não adianta os 3 integrantes enviarem o mesmo questionário. Então, quando vocês organizarem em trio, que for feita o preenchimento, né, do questionário, o questionário vai estar pronto com os dados de vocês, já organizem de início. A pessoa X vai ficar responsável por enviar. Para não ter esse tipo de problema. A gente vai receber 2 questionários, de repente um vem incompleto, enfim. Então, tá, faço essa sugestão bem, eu acho que de ordem bem prática para vocês, tá bom? Tá. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida nessa segunda etapa? Ela é básica, é só o registro de vocês, as informações.
Vamos lá, terceira etapa, gente. Aqui é a análise da empresa. É, Eu gosto mais papai do que a namorada. Ô, filha, você deu a mão. o pessoal só pedir para deixar o microfone desligado, para qualquer dúvida, não tem problema de ligar, não, mas qualquer coisa, só nos comunicando. Aqui na terceira etapa é onde nós vamos falar sobre as informações do empreendedor, tanto seus dados como a análise de vocês três integrantes. Aqui, pessoal, alguém que já tem experiência na área vai se identificar porque tem um programa do contábil, o qual eles recolhem essas informações. Então, o projeto é bem baseado porque a gente está já colocando na prática, quando vocês estiverem atuando, ou alguém que já tem atuado já vai se identificar com o projeto. Vamos lá. Por aqui vocês vão colocar o CNPJ da sede, o sufixo da sede, o dígito verificador da sede, a razão social, o nome fantasia, o endereço virtual, se ela tem uma rede social, ou botar o arroba, o link, se tiver, o município, o logradouro, o número da sede, o complemento, se tiver, o bairro, distrito, localidade, o CEP, o DDD, o telefone, o e-mail da empresa, a descrição principal da atividade, qual a maior receita da empresa, como que ela consegue, qual é o principal fator de receita dela, o código da CNAE, dígito verificador do código da CNAE, o nome dos dados responsáveis pelo preenchimento, o cargo, dados do responsável pelo preenchimento, o DDD, o telefone. Peraí, deixa eu só fazer uma observação, porque o dado do responsável pelo preenchimento não é o do aluno. Pode parecer uma coisa óbvia, o que eu estou falando é lógico. Ah, mas é óbvio que... Mas é para dizer o seguinte, que o responsável pelo preenchimento, nesse caso, é o integrante, o empresário, o gestor, enfim, o funcionário da empresa que está trazendo as informações do questionário, tá? Só para ficar bem claro. é, o telefone, o e-mail do responsável da empresa. Aí vamos lá. Situação cadastral. Você vai dizer se está em operação, está paralisado ou extinta. Segundo, a mudança de estrutura da empresa no ano de 24, se há fusão ou cisão parcial, incorporação, alteração de CNPJ, se não houve. Terceiro ponto, as principais mercadorias revendidas por ordem de predominância da receita, inclusive por representação comercial. Quatro pontos. A forma de tributação da empresa, se é lucro real, presumido, sistema de Simples Nacional imune. Aqui vocês estão vendo que aí vocês estão tendo um controle da própria empresa, o qual estão registrando, colhendo as informações. Alguns empreendedores, às vezes, ele tem isso e nem sabe. Ele está tão focado no trabalho, no dia a dia, que às vezes ele não consegue identificar esses pontos. Isso daí, vocês, quando forem preenchendo, ele vai. Pô, o que que é o lucro real? O que que é o lucro presumido? Aí que vocês vão estar demonstrando aí o lado contábil, saindo do muro da universidade, mostrando o porquê da importância de estar falando do lucro real, lucro presumido, o Simples Nacional, se ele é imune ou isento. Então, tem muito empreendedor grande que, entre aspas, é leigo, e vocês vão estar abrindo os olhos deles. Isso daí, só de você estar ensinando isso a ele, fala, pô, qual é a diferença? Você já vai dando uma consultoria e ajudando ele. Vamos continuar. O endereço atual da sede da empresa, se é diferente do formato do ano anterior, comparando 23 com 24. A razão social informada é diferente da informada no ano anterior. Razão social anterior, motivo da alteração, atividade anterior da empresa, se tem pessoal assalariado, no caso, se aí aqui está uma breve... Deixa, Pode falar. tá, deixa eu só abrir uma observação.
essas perguntas, elas acontecem porque às vezes pode ter tido ou retração empresarial, ou seja, a empresa entrou em bancarrota, teve que fechar alguma unidade, ou o contrário, ela cresceu, ela absorveu, ela ampliou, teve outras unidades, né? Passou de um escritório menor para um maior, enfim. Então, a ideia aqui é mostrar qualquer modificação que houve de um ano para o outro. Se não houver esse tipo de informação, vocês coloquem NA, ou seja, não se aplica, tá? Tipo assim, não houve mudança. O endereço do ano anterior é o mesmo do atual, NA, então não se aplica, não houve mudança, tá bom? Caso essa informação não conste, mas caso haja algum crescimento, teve alguma mudança, enfim, até no próprio prédio, saiu de uma sala de 50 metros quadrados para uma de 70 metros quadrados, né? Então, assim, isso já é uma informação de que houve algum tipo de mudança. E isso é muito relevante para entender um cenário longitudinal empresarial. Deixa eu te perguntar uma coisa, tá me ouvindo? Sim, Essa mudança que vocês estão falando é só decorrente de um ano para o outro, né? De 2024 para 2025, não é o histórico geral da empresa, não, né? não. Não, Desde quando ela. não tem nem como a gente registrar isso de uma maneira inicialmente do jeito que a gente está fazendo. Isso teria que ter uma outra pesquisa, né? Teria que ter uma pesquisa um Certo. pouco mais até Então a gente não só tão vai. objetiva. A gente só vai se apegar do ano de 2024 até o ano de 2025, né? Esses dois períodos. Isso, Entendi. exatamente. Obrigada. Obrigada. Continuando, pessoal. Emi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Saúde a Boa noite, Gabriel. todos os professores aí. Só fazendo uma pergunta em relação... um dos critérios ali, me perdoem, não é critério, melhor pontuando, é uma pergunta elencada aí no formulário, era em relação à mercadoria. Se eventualmente a gente escolher uma empresa que seja prestadora de serviço, a gente preenche aquele campo como? Deixa zerado, coloca como não aplicável, ele é um campo que permite, enfim, outro tipo de registro, a não ser, sabe, outros caracteres ao invés de números. Eu queria só se ele é alfanumérico, sabe? Esse é o Ele meu. não é alfanumérico, ele é, nesse caso que a gente pede para a pessoa elencar, ele é de curta escrita, né? É texto de resposta curta. Então, se for uma empresa de serviço, sei lá, uma empresa de turismo, uma empresa, né, até um restaurante, eventualmente, que também é considerado serviço, aí você pode colocar, né? Eventualmente pode ter uma outra pergunta que você tem um pouco mais de dificuldade de responder, mas acredito que não. A gente fez um questionário um pouco mais enxuto, mas também atendendo serviços. A gente sabe que o setor de serviços ele tem uma pesquisa que é um pouco mais específica. Mas nesse início, como eu falei, a gente está ainda desenvolvendo o projeto, então não tem problema. E muitas das opções de respostas aqui, elas são de texto de resposta curta, então dá para adaptar caso o setor seja de serviço, então não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom. Nesse caso ali das mercadorias, assim, objetivamente, Paula, perdoe insistir, tá? Mas eu colocaria, tá fechado seu áudio. Aonde que você está falando? Qual das perguntas? Logo uma anterior aí, que eu olhei as principais mercadorias revendidas por ordem, predominância, passou um pouquinho, Ademir, um pouquinho mais abaixo. Essa aqui. Assim, no início você vai responder o KNAI dele, que já vai dizer exatamente mais ou menos qual é a área e setor de atuação. Perfeito. Então, assim, principais mercadorias revendidas não tem problema, porque obviamente a gente vai interpretar que é uma empresa de serviço a partir do momento até quando você vai colocar o CNPJ, ter sufixo de CNPJ, tudo isso identifica a área de atuação empresarial, né? A gente tem algumas informações que já dá para a gente fazer uma segmentação inicial do tipo de empresa que a gente, né, que está sendo trabalhada. Obviamente, a gente colocou principais mercadorias porque, tipicamente, esses questionários eles são destinados a empresas de bens de consumo, né? Como eu falei, quando vai se fazer uma pesquisa para serviços, há, de fato, um questionário que é próprio para ela, mas o critério que a gente está estabelecendo aqui para a escolha de empresa são MPEs, que é o que a gente está recomendando fortemente que vocês se atenham, que sejam as micro e pequenas empresas, né? Quando eu falei aqui das grandes e médias,
ok. Assim, a gente vai aceitar inicialmente, mas a gente está realmente solicitando, né, que seja nesse sentido. A gente também, e a gente não está restringindo o setor de atuação. Então, se você chegar para mim e falar, poxa, professora, eu escolhi um restaurante, eu escolhi uma empresa de turismo, eu escolhi uma casa de festas, enfim, tá super dentro do escopo do que a gente está solicitando, tá? Então, e como você pode ver, é um texto de resposta curta. Então, a gente vai ter uma interpretação aqui também, tá? Paula, exemplo, principal mercadoria. Eu vou entrevistar uma empresa de serviços de contabilidade. Eu posso ser sucinta no sentido de escrever serviços de contabilidade, por exemplo? Não, porque uma empresa de Oi? serviços de contabilidade, não, porque você na Não é verdade, mercadoria, então deixa em branco. Não é isso. Foi o que eu estou explicando. Por exemplo, se você vai entrevistar uma empresa de contabilidade, certamente ela deve ter clientes de CNPJ, ela deve ter clientes de físico, deve ter imposto de renda, deve ter um portfólio de serviços que ela oferece que Entendi. A fazem gente vai parte. citar os serviços. Entendi. As Exatamente, você vai citar. mercadorias são os serviços que ela fornece. Exemplo, mercadoria eu posso substituir por declaração de imposto de renda, abertura de empresa, Pode, operação contratual. pode, Tá, entendi. pode. Perfeito, Exatamente. entendi. Nesse principais mercadorias vendidas, né, por ordem de predominância na receita, é vocês analisarem o portfólio de uma empresa. Então, por exemplo, vocês pegaram uma loja varejista de roupa. Sei lá, de repente ela vende mais roupa feminina, ou ela vende mais roupa de criança, né? Por exemplo, a gente pega essas lojas que são lojas de roupa de calçadão, elas podem ter um posicionamento de vender roupas para adultos, mulheres adultas, homens adultos, mais jovens ou crianças, enfim. Então, uma descrição das principais mercadorias não é só roupa, porque vocês vão estar sendo redundantes. A ideia é assim, não, roupas masculinas para adulto, roupas femininas para adulto, roupas femininas de adolescentes, né, os jovens, né, como eles categorizam isso, tá? Entendi, tá bom, então, obrigada. Não ser genérico, né? Ser mais específico dentro daquilo que é o segmento. Entendi, obrigada. Nada. Continuando, pessoal, se tiver dúvida, vocês podem interromper e falar, tá, gente? Só agora eu me perdi onde eu parei aqui. Foi aqui. Pode subir um pouquinho mais, acho que aí, nessa aí, liga. Pessoal não assalariado, proprietário e sócios com atividade na empresa, pessoal não assalariado, membros da família sem remuneração, revenda de mercadorias, no caso de cooperativa, inclua vendas a cooperados e de mercadorias cooperadas, receita bruta, comissões sobre vendas de representação comercial e agentes de comércio, venda de números de fabricação própria, receita bruta, serviços de manutenção e reparação, veículos, eletrodomésticos, computadores, a receita Tá, bruta. deixa eu dar uma explicação a respeito dessas partes, que pode ficar um pouco confuso. Quando vocês começarem a entrevistar, vocês vão ver que tem empresas que têm fabricação própria. Por exemplo, se vocês forem numa padaria, vocês vão ver que eles fabricam o próprio pão, né? Mas se vocês forem numa empresa de roupa, eles compram roupa, de repente, da China e revendem. Então, são duas maneiras da empresa declarar a forma como ela entrega o produto dela. Então, isso, o que a gente está colocando aqui é, por exemplo, cooperados. De repente, você está entrevistando uma empresa, por exemplo, se você for entrevistar um pequeno produtor de leite, a gente sabe que eles funcionam como uma cooperativa, né? Então, existe uma rede ali que funciona. Então, é nesse sentido, tá? Obviamente, se vocês tiverem dúvida quando vocês escolherem a empresa na hora de fazer a pergunta, a gente vai atender, eu posso esclarecer a pergunta. Mas a ideia também é vocês, além de vocês já estarem levando esse conhecimento na forma da extensão, vocês também aprenderem. Então, vocês vão ver que, de fato, quando vocês escolherem uma empresa, às vezes vocês vão entender essas especificidades que são muito importantes, né? Um contador, ele precisa olhar para uma empresa na sua especificidade e entender, vamos dizer assim, a sua fisiologia, né? Seria uma parte dessa. Então,
quando vocês forem respondendo essas perguntas, vocês vão entender que cada empresa tem uma característica diferente. Ela compõe o seu portfólio, ela produz, ela entrega valor. Tudo isso é feito de uma maneira muito assim, com uma identidade, um posicionamento, tá? Então, é isso. Por isso que são perguntas um pouco específicas, elas se assemelham, mas pode ser que, por exemplo, uma empresa que não lide, ela só, por exemplo, como eu dei da padaria, ela pode simplesmente produzir o pão dela, ela não compra, o que ela vai comprar é matéria-prima de fornecedor, ponto. Mas ela não compra o produto pronto para revender. Então, né, são coisas específicas, eu acho até que na hora de você montar, fazer uma estratégia de declaração, enfim, tudo isso também impacta, tá? Na hora, na atividade mesmo de contabilidade de vocês. Continuando, pessoal. ICMS sobre vendas, menos deduções, o PIS e PASEP, outros impostos e contribuições sobre vendas, IPI, ISS, Simples Nacional, COFINS. Aqui vocês vão descrever um pouco sobre o que vocês identificaram da empresa também, ao conversar com o empreendedor. Quais são os principais problemas, por exemplo? Vocês podem, quando vocês estiverem preenchendo o projeto, isso aí já pode ser um dos principais problemas, porque às vezes vocês vão quebrar a cabeça para achar um número. Às vezes um número não vai bater com o outro. Esse aí pode ser um dos problemas. Às vezes a informação não converge, não faz sentido. Ou um Às registro. vezes até o próprio empreendedor não tem Não tem também esse muita número. noção, É não isso aí. tem o número, não sabe identificar. Isso a gente está falando, assim, a gente se reporta muito a micro e pequenas empresas, mas isso é uma realidade em grandes empresas também, tá? Muito. Então, assim, no próprio preenchimento, vocês já vão identificar, vocês já vão ter um olhar um pouco mais técnico a respeito da estrutura empresarial. E quando chegar nessa parte, vocês vão ver que talvez esses problemas e desafios até sejam coisas subjetivas, que estão passos antes das informações que vocês já têm, né? Então, assim, também é interessante vocês identificarem esse tipo de ponto crítico, tá bom? Então, assim, é uma pergunta aberta, tá? Também que isso fique bem claro, que vocês não precisam se ater a uma coisa específica, mas é importante. Oi, Pedro, você quer fazer alguma pergunta? Ai, caramba. Perdão, gente. Tô com o microfone ativado, perdão. Tá, vamos continuar, Denise, por favor. Ademir, perdão, gostaria de fazer mais uma pergunta, tá? Pode falar, Gabriel. Sua voz está bem baixinha. Só fala um pouco mais alto. Eu preciso tirar do fone aqui, que no fone eu acho que fica melhor para falar, mas duas perguntas, na verdade. Eu vi ali uma parte que a gente fala sobre funcionários, que eu acho que é um dos critérios. Estou anotando aqui, só estava esperando a janela para poder falar, tá? Eventualmente, a gente pode pegar uma microempresa ou pequena empresa, unipessoal, por exemplo. Como a gente preencheria esse campo? E na parte também ali dos impostos, das deduções, caso a gente classifique a empresa, ou já existe essa classificação tributária como simples nacional, onde os impostos às vezes são consolidados lá, enfim. É difícil de ter essa informação aberta, né? Então, só para tentar entender como seria descrito isso no questionário, como a gente poderia fazer nesses casos. Então, assim, a primeira pergunta com relação a ser uma empresa tipo MEI, que você está falando, tipo, só tem uma pessoa, e aí a sua dificuldade seria, tá, só é uma pessoa, então quem são esses outros funcionários, né? Não existe. Realmente, assim, a ideia é que tem alguma equipe ali que vocês possam falar, mas se eventualmente não tem nenhum familiar trabalhando, se não existe familiar não assalariado, não se aplica, né? Tudo bem, não tem problema, mas às vezes o que a gente encontra muito são empresas familiares, especialmente as micro e pequenas empresas, sempre tem algum familiar, né? É um perfil, um padrão. Pode ser que não tem, Sim, tá? sim. Mas geralmente tem. A outra pergunta foi qual pergunta especificamente que você quer saber? Sobre a tributação, aliás, uma parte que se fala muito em deduções. Eu vi ICMS, dedução, PIS, COFINS, deduções, PIS, COFINS, não, PIS, PASEP.
Eu já estou materializando uma empresa, tá? Na minha cabeça. Por isso que eu estou já Uhum. pensando em como preencheria os campos. Então, por exemplo, no Simples Nacional, isso não é tão fácil de ver. Na verdade, eu acho que nem tem muito essa caracterização lá dentro, salvo engano, de deduções. Eu acho Uhum. que tem dentro lá do PG10, talvez. Posso tentar verificar, mas não sei se existem deduções. Se não tiver, a gente joga, coloca como zero, enfim, é isso? Você vai botar não se aplica, né? E como é uma resposta curta, é interessante você, se possível, dar uma explicação, especialmente nessa parte que a gente está tratando diretamente de tributação, do porquê que você não conseguiu encontrar essa informação nessas duas perguntas, do ICMS, do PIS/PASEP, né? Porque, mais uma vez, eu gosto de falar isso mais uma vez, porque no próximo semestre, quando a gente fizer esse projeto de novo, nós vamos nos reunir e vamos repensar a pergunta e a maneira de fazê-la. Então, a forma também como vocês estão respondendo vai auxiliar a gente a melhorar esse projeto. Então, quando vocês... não foi obtida essa informação, não se aplica, o empresário não quis fornecer, enfim, o que quer que apareça, por favor, coloque, especialmente nessa parte de tributação, eu agradeço. Paula, esse é um outro ponto que eu ia te perguntar agora na sequência. Quando você tocou nesse termo de o empresário não quis responder, a gente pode, isso é uma opção também, assim, algumas pesquisas que a gente fez para a faculdade, alguns clientes um pouco mais rigorosos, eles falam desses NDAs aí, de Non-Disclosure Agreements, e questões de LGPD. Tem gente que tem assim, está muito ligado, antenado nessas situações atuais das leis vigentes. Existe Sim. alguma coisa no formulário que, assim, meio que ampare a gente também na formulação junto a esses empresários? Então, quando você for procurar, todos vocês forem procurar empresários, vocês expliquem que é um formulário acadêmico, não é um formulário para fins comerciais, que é um projeto de extensão da faculdade e que essas informações não vão ser divulgadas, né? E que é um formulário para fins acadêmicos. Então, né, isso, geralmente, quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, e que a não ser que você esteja lidando com patentes, ou que você esteja lidando, enfim, tem uns casos específicos mais na área da reprodução humana, uma área mais de medicina, tal, que você vai lidar com certas informações que realmente está lidando aí com material vivo, tal, e tem realmente uma legislação que rege esse tipo de formulário. No caso de uma survey, né, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente conta com isso, a gente explica, né? Geralmente, isso aqui é para fins acadêmicos, isso não vai ser utilizado para, sua informação não vai ser vendida, né? Porque o problema da LG, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela é colocada, geralmente que a gente aceita, né, ao informar algo para uma empresa, é porque essa informação ela pode ser comercializada e pode ser usada. E no caso aqui é para fins acadêmicos, isso não tem fim comercial. Isso não é uma empresa, nós não somos uma empresa pegando outras informações para ganhar vantagem competitiva, vamos dizer assim. Isso aqui a gente está fazendo um levantamento para estudos. Então, assim, isso não se aplica diretamente nesse sentido usual. E eu entendo quando o empresário ele se defende com esse argumento. Mas, então, a ideia é vocês procurarem empresários que possam disponibilizar e respeitando também a privacidade de dados que ele acha que não é conveniente compartilhar, tá? Mas, assim, expliquem isso de uma maneira muito clara e objetiva. Esses dados que estão sendo solicitados, qualquer questionário do governo, né, de Sebrae, da indústria do comércio, que fazem parte da estatística, da economia, que vai ser usado para fins de desenvolvimento econômico, de desenho de política pública. Ele não é um dado que vai ser usado para fins comerciais, isso aqui não vai vazar. Então, falem isso, expliquem isso. É para a faculdade, é um projeto que não é para fins mercadológicos, é para fins acadêmicos. E explica exatamente isso, tá? Isso que eu estou falando. Eu acho que é a melhor maneira. E procurar empresários que estejam dispostos a responder.
Se você encontrar um empresário que não está disposto, cara, você pode ir na padaria da sua esquina e falar, vem cá, pô, você pode responder um questionário aqui? Eu estou fazendo faculdade e tal, e conversa, e pede ali. Isso é super possível. Paula, tem uma Obrigado. pergunta aqui da aluna Rita, que encaixa Uhum. nesse trecho, que ela pergunta que se pode entrevistar empresas só da cidade dela ou pode ser de outras cidades vizinhas ou próximas? Pode. Natasha, você pode tirar o seu áudio, por favor? Natasha Borchar. Se alguém puder tirar o áudio dela, eu não estou conseguindo tirar. Obrigada. Respondendo a pergunta, sim, a gente está pedindo que seja do estado do Rio. Tá? A gente está. A delimitação da pesquisa é o estado do Rio, inicialmente, para a gente poder se ater a uma homogeneidade, pelo menos geográfica, no sentido. A gente restringir geograficamente, mas no estado. Se for dentro do estado, tudo bem. A gente solicita inicialmente que seja assim. Então, vamos avançar. Vamos lá, gente. Continuando. Os principais problemas, a gente aqui vai ter tantos problemas quanto os desafios de gargalo. Aqui, se vocês vão destacar, ó, nosso trio aqui identificou que o principal problema deles é que não tem um registro financeiro e nós três, como consultores aqui, vamos identificar que isso daqui é um problema por causa disso. Vocês vão justificar do porquê isso é um problema para o empreendedor. E justificar aqui para a gente, sendo bem objetivo, e o qual vocês três identifiquem em comum. O que o Ademir está querendo dizer rapidamente? Dado que vocês ouviram, né? São duas perguntas que são uma composição. A gente tem quais são os principais problemas, desafios e gargalos. Beleza. Aí você vai ouvir o que o cara está falando. Dado que o cara falou, ou a moça falou, ou enfim, quem quer que tenha falado, vem então a pergunta que vai finalizar, que é o seu diagnóstico, no caso, o diagnóstico do trio. Então, dado esses gargalos, dado essas informações que vocês coletaram, como vocês classificam esses aspectos que foram que foram falados, foram mencionados? E vão fazer, então, a resposta. Exatamente isso. No caso, na última caixinha. Aí vocês vão destacar aqui, se é o lado financeiro, se é o lado de gestão, contábil, e descrever o porquê. Porque vocês três acham isso. E finalizou o projeto. Bem simples, e deixando bem claro que não é um dos aspectos, podem ser até os 3 aspectos, como é que eles se relacionam, em que dimensão, em qual perspectiva, é no nível do indivíduo, é o próprio empresário que tem alguma limitação, é o ambiente, porque pode ser o próprio setor no qual ele atua. Ele é dono de uma barbearia numa rua que tem 5 barbearias. Tipo, né? Mas ele quis botar ali, então ele está num shopping que está iniciando, então ele ainda não chegou no ponto de equilíbrio, pode ser também uma empresa nascente, né? No caso, assim, tem menos de 2 anos, enfim, está 3 anos, ainda não conseguiu alcançar o ponto de equilíbrio, então também está remando aí, e vocês podem até colocar isso, não, é uma empresa iniciante, então ainda está, ou então é um empreendedor que veio de outra área e decidiu empreender, ou então, apesar dele ter uma pessoa com rico conhecimento no escopo no qual ele trabalha, ele padece nesse sentido, porque é um cara rígido, é um cara que uma mulher, né, que tem ali um certo objetivo, enfim, pode ser inúmeras questões e pode ser coisas simples. Tipo, é uma pessoa que não se inseriu no meio digital. Pode ser isso. Então, ele está uma organização, parado no tempo. Várias coisas. Pode ser coisas simples também. Destaca o principal que vai mudar ele de hoje para amanhã, que vai ajudá-lo muito também. Então, gente, procura o principal. O principal está aqui, por causa disso. E finalizou. Sim.
E justifiquem a resposta, por favor, Exatamente. porque simplesmente dizer o que é e não justificar não adianta nada. Entregando esse questionário até o dia 30, o projeto vai estar concluído? Sim. Isso, sim. Sim. Tá. Eu ia fazer uma outra pergunta. Onde que vai disponibilizar o questionário? Vamos estar disponibilizando por e-mail. Isso. No e-mail? Aí, a primeira parte, que é responder sobre os nossos dados pessoais, que é a primeira etapa, né? Segunda. Ela vai vir agarrada com a terceira etapa? Você vai, na hora que vocês tiverem, deixa eu ver se aqui vai. Ele vai vir assim, ó. Essa é a primeira etapa, descrevendo. Uhum, A segunda etapa vai vir você preenchendo uhum. e vai vir para a terceira. Você botando tua resposta. Tá. Depois, Então, com certeza vai vir pelo e-mail e a partir do dia 28 já vai estar disponível, né? 28, até dia 28 eu vou estar passando, a gente vai estar passando para vocês o link da aula gravada. Mas vocês já podem estar se organizando para o projeto, buscando o trio, né, no caso. Isso é muito importante. Organizar o trio, não vamos aceitar. A gente teve uma questão que é importante já deixar claro aqui. Vocês são adultos, tá? Vocês todos aqui são maiores de idade, porque o que a gente se depara? Fulano botou o nome e não fez nada. Vocês têm que se resolver. Nós não vamos resolver isso. Vocês estiverem trabalhando numa empresa, numa equipe, em grupo, o que quer que seja, se o outro não fez nada, e aí? Né? Vocês aceitaram, vocês formaram um grupo, vocês têm um contrato com acordos tácitos ali de quem vai fazer o quê, cumpram esse acordo. Não adianta falar pra gente, fulano não fez nada. Vocês têm que ver formas de vocês se organizarem para que cada um cumpra a sua parte. E enviem para a gente. Porque a gente não vai ter como é que eu vou medir? Como é que eu, como professora, que estou olhando o questionário, e aí vem, por exemplo, vou te citar, tá, Heloísa, porque você está participando aqui através de perguntas, o Gabriel, né? Vamos supor, vocês dois fizeram perguntas aqui. Então, o Gabriel falou para mim, não, eu fiz, a Heloísa é do meu grupo e ela não fez nada. Aí a gente vai ficar mediando? Não, vocês são adultos, vocês conversem, se resolvam e cada um vai cumprir a etapa que for cabível para cada um. Nós vamos receber o questionário, que nós vamos avaliar a qualidade das respostas, se tem coerência, se o CNPJ, né, é de verdade, as informações ali de fato são verídicas, a gente pede um código de ética de vocês, de fato, para procurarem uma empresa, para fornecerem informações, não preencherem o questionário da cabeça de vocês, tá? Então, assim, façam isso, vocês vão ter tempo, é um questionário objetivo, simples, que pode ter eventualmente uma pergunta ou outra que o empresário se recuse a responder, mas assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, vamos todos reconhecer isso, né? É um projeto que está bem objetivo, está bem organizado, e vocês podem fazer isso de uma maneira tranquila, num período de tempo que está super factível, tá bom? E nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Professora, por gentileza, Pode falar, João uma Paulo. pergunta. Professora, eu comecei a faculdade em Resende, só que agora eu já me mudei para o estado de Minas. E eu tenho uma certa facilidade de ter acesso a essas informações de uma empresa aqui no estado. Eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora poderia abrir uma exceção para eu fazer com essa empresa aqui de Minas Gerais. Não, sabe por que não, João Paulo? Porque inicialmente é focado nas MPs do estado do Rio. O estado do Rio é muito grande. Você vai fazer com mais 2 pessoas. Sugiro vocês fazerem inicialmente com isso. Por quê? Porque essas informações, como eu disse, como eu expliquei, vão ser usadas para fins acadêmicos.
nós vamos ter 40 respostas. No próximo semestre, mais 40 respostas. E vamos melhorando a base de dados. E nós temos que ter um mínimo de uma homogeneidade, uma base de dados que esteja coerente com o objetivo da pesquisa. Então, infelizmente, eu não vou poder abrir nesse momento uma exceção para você, tá? A gente não abre, a gente tem nos projetos, e a gente busca desenhar um projeto que seja bem razoável para vocês poderem executá-lo, justamente para que a gente não recaia nessas exceções, porque vocês são muitos, e nós somos uma equipe enxuta, que vamos ter que dar conta de corrigir bastante trabalhos, vamos ter que tabular esses dados, são dados que nós vamos reunir ao longo do tempo, nós pensamos projetos com muito carinho para vocês, e assim, eu estou falando tudo isso que é para você entender de fato do porquê que eu não estou abrindo uma exceção, que não é porque eu sou uma pessoa ruim, né? Ah, ela está sendo inflexível, não é isso. É porque nós estamos lidando com quantidade. Eu não estou lidando com grupos, igual a gente já teve projetos de extensão menores, que tratavam de empresas, que eram 3, 4 empresas, em que a gente fazia um outro tipo de trabalho. A gente entrava mais profundamente, acompanhava a empresa durante 2 meses. Aí tudo bem, a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade, mas se eu estou lidando com 120 alunos, isso já fica difícil. E não é só um projeto, a gente tem esse projeto, tem imposto de renda, tem finanças pessoais, enfim, e mais e outras demandas que aparecem. Então, eu assim, agradeço imensamente já de antemão a compreensão de vocês em atender essas poucas regras que nós estamos colocando, que é se ater a empresas do Estado do Rio, se aterem ao grupo, né, a trios, e esse tipo e as outras orientações que foram dadas, tá? Tá bom, professora. Obrigado, eu entendo. Obrigado. Só mais uma dúvida de ordem operacional. Se eu entrar no formulário, eu consigo imprimir ele para poder levar essas perguntas na empresa? Consegue. Sem precisar enviar, né? Segue. Sim, consegue. É formulário do Google, tipo, Tá, é tá, muito ok, obrigado. simples, tá? Uhum. Só dá um Ctrl+P e Pessoal, já a vai. gente... Pode falar. Ademir, Oi. você pode voltar lá na terceira etapa, na pergunta ali que está preenchendo os dados da empresa? Tem CNPJ, aí depois tem um outro tipo de resposta ali, outra pergunta que eu não sei, eu não entendi. Você Só lembra que a eu não lembro pergunta? direito. É abaixo do CNPJ. Manda colocar o número do CNPJ, é porque daqui não dá para ler direito. Sufixo sede, dígito. Sufixo, sede. O que seria sufixo sede? Você Isso daí tem a sabe? ver... porque o CNPJ, É ele a tem... raiz e o barra 1000 ou barra 02, seria isso? Isso, Ah, exatamente. entendi. Tá bom. Exatamente, Obrigada. tá? Porque o CNPJ, Entendi. ele é uma identidade, né? Ele tem vários códigos ali, cada um está identificando uma coisa. Tá, pessoal, olha só. A gente já estamos agora inteirando 1 hora de reunião. Se mais alguém tiver alguma dúvida, vamos ter mais 2 minutos para atendê-los, para a gente não se estender muito. E vamos concluir, vamos de fato dar início ao projeto, tá? Aos que não participaram, não há motivo de desespero. Essa reunião vai ficar disponibilizada, vai estar gravada. E, de qualquer forma, o questionário vai chegar para todos os que foram selecionados para participar nesse semestre do projeto. Então, alguém tem mais alguma dúvida pontual, específica, que queira sanar agora? Prometo. Perdão por novamente interrompê-lo. Mas em falar. relação à entrega, vai ser Hum. gerado um protocolo, porque fica com uma pessoa só responsável no protocolo, alguma situação que a gente consiga confirmar que aquela pessoa de fato entregou? Porque Você recebe um comprovante. sai um comprovantezinho, né? Isso, Tá bom. até uma boa pergunta, porque se a gente já teve problema com outros alunos em outro semestre, porque imagino. um aluno não quis botar o nome de outro aluno, e como que a gente vai avaliar o que o cara fez, se a gente recebe a informação de um? Então, quando você
fala assim, ó, o Gabriel enviou. Os outros dois tem que cobrar ele, ó, me manda o comprovante. Se cobre Perfeito. também. E é que a Paula falou antes também, é só reforçando, sejam transparentes com vocês e vocês sendo com vocês vão ser com a gente também. Então, pessoal, precisando aí, vocês podem contar com a gente, mas transparência em primeiro lugar. Perfeito. É isso aí. Uma segunda questão que me veio aqui é se vai ter outros encontros além desse, se esse é exclusivo ou algum canal que a gente possa eventualmente tirar dúvidas com vocês, se for necessário, claro. A gente não organizou outro encontro, não. Como é um projeto pequeno e não é um projeto que vai exigir outras etapas, a gente não organizou outro encontro. E o canal de dúvidas é o e-mail da extensão, que é o e-mail que a gente responde com dúvidas, enfim, é o canal genérico, né? Se precisar, pode chamar lá no chat, fazer sala Pela própria pela plataforma. plataforma. Pela plataforma. Então, vocês não é aquilo, pintou uma dúvida, vocês podem mandar que até 24 horas a gente vai estar tentando ajudar vocês, gente. Durante a semana, final de semana não te garanto não, mas durante a semana eu falo de mim, mas pode contar com a gente que a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível, tanto por e-mail, pela plataforma. Mais alguma dúvida, pessoal, para Vocês vão enviar para a gente esse questionário quando para a gente começar a fazer? Em breve, o mais rápido possível. A gente vai dar uma semana para vocês organizarem os trios, só assim, para dar um tempo para vocês, mas o quanto antes. Vocês vão ter até 30 de abril para enviar de volta. A gente não vai demorar, já está pronto e a gente já vai ter a lista de vocês. Eu já tenho o meu trio, que é do pessoal aqui de Friburgo. Aí eu tenho que enviar para vocês o nome de nós três ou só quando for enviar o projeto? Questionário. Quando preencher o questionário. Não precisa mandar nada, não. Mas, é só o questionário preencher. Como vocês já têm o trio, o próximo objetivo é vocês verificarem um empreendedor. Conversa entre vocês em comum. Acho que é isso, né, pessoal? Isso aí. Pessoal, boa noite, tá? A todos. Bom trabalho. Ademir, muito obrigada Obrigada, Paula, pelo a apoio. Bia, Professor, ao a Bia, Júlio. Júlio. Tá, obrigada, gente. Boa noite. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Precisando, podem contar com a gente, procura a gente, não tem problema nenhum. Qualquer horário vocês podem estar procurando com a gente. E é isso aí, gente. Até a próxima. Forte abraço, gente. Uma boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite.